Bom dia, meus irmãos, e a eterna paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui mais uma vez para a glória do Senhor Jesus. Nesse sábado, meus irmãos, dia 6 de janeiro de 2024. Primeiro sábado do ano de 2024. Meus irmãos, nessa manhã de hoje eu gostaria de recorrer a um assunto que me veio à mente ultimamente, um assunto que pode causar um certo desconforto, mas eu creio que seja necessário. E eu sei que alguns podem não entender, mas eu creio que com o passar do tempo vão entender. Há um estudo sistemático, importante e produtivo e valioso se for feito da forma correta, que se chama teologia, irmãos. Há várias faculdades, há várias escolas e há vários irmãos que fazem a teologia e é válido, é importante, tem grande valia. Porém, se for feito da forma correta, se ela não for entendida e feita da forma correta, ela acaba trazendo um prejuízo tanto para quem faz quanto para quem cerca aquele que faz. Antes de mais nada, irmãos, eu quero falar, trazer uma situação aqui. O termo teologia. O termo teologia, irmãos, é teologia. Tel significa Deus, né? E logia vem de estudar, de lógica, de estudo, né? Então seria estudar Deus. Porém, meus irmãos, porém, a Bíblia diz que o Senhor, ele é insondável, inescrutável. Mas antes de entrar nesses tópicos e no texto aqui, irmãos, eu quero ler uma coisa que o Senhor colocou no meu coração. Apesar da graduação teológica, entre aspas, porque tel é Deus e logia é estudo, então estudar Deus, mas Deus é insondável, então ele não é objeto de ser estudado, não dá para estudar Deus, né? Nós vamos ver aqui mais para frente. Apesar da graduação teológica, por isso que eu coloco entre aspas, de alguns irmãos, eu quero ressaltar, irmãos, independente de ser pastor, de ser mestre, doutor, porque o próprio Senhor Jesus deu uns para apóstolos, um para profetas, outro para mestres e doutores, né? Deus deu para aperfeiçoamento dos santos, tanto destes quanto dos que usufruem desse ministério que Deus deu a eles. Isso é importante, por isso que todos nós somos irmãos, mas nós vamos aqui na Bíblia já já. Mas eu quero ler antes essa reflexão que o Senhor colocou no meu coração. Apesar da graduação teológica de alguns irmãos, quero ressaltar irmãos, abra um parênteses aqui. Eu não sou contra, porém, além do termo teologia não ser adequado, pois tel, como eu disse no cabeçalho no início do vídeo, tel é igual a Deus e logia ou logos é igual a estudo. Ou seja, estudar Deus. Mas a palavra de Deus diz que ele é insondável. Isso nós vamos ver em Romanos 11:33 e Jó 41:11. Eu vou ler aqui os textos daqui a pouco. Portanto, incompatível. O termo teologia é incompatível, porque ele não reflete a realidade da qual o termo foi criado. Para estudar Deus, sem que Deus é inestudável, insondável, né? Tudo bem. O termo coerente seria bibliologia. Bibliologia. Estudar o que o Deus insondável quis que soubéssemos. Através da Bíblia, aí tudo bem. Né? O Deus que é insondável, ele deixou coisas que ele quis que nós soubéssemos. O suficiente, mas não é tudo. Não é tudo. Para a gente ter ideia, irmãos, o Deus estava em Cristo, né? Para reconciliar com ele mesmo mundo. Cristo é o mistério de Deus. É o Deus insondável, eterno e imaterial, que é Espírito,
sim, ser encarnado, viver dentro disso aqui, ó. Se sujeitar ao que se sujeitou, nós conhecemos a história de Jesus, né? Então esse é um mistério. Isso é uma coisa insondável, não tem lógica. Entendeu? Não tem logia. Não tem logia, né? Então é isso. Se trata disso, entende, irmão? Então esse Deus que é insondável, o que ele quis o suficiente para que nós soubéssemos acerca dele em Cristo e nos desdobramentos históricos, não é tudo, não é tudo, irmão, sobre quem ele é. Jesus, a Bíblia diz, irmãos, que se fossem, acho que Lucas que escreve no final da sua carta, se eu não me engano, não sei, tá? Nenhum dos evangelhos. Diz que se fossem escritos em livros todos os milagres, tudo que Jesus fez na Terra, em 3 anos, hein? E meio, mais ou menos, que ele fez na Terra, não caberia em todos os livros do mundo. Será que foi pouca coisa? Então, o suficiente está aqui, mas não é tudo. Então, aqui está o que Deus quis que nós soubéssemos, tá? Então, em última instância, irmão, de acordo com o próprio Jesus, lá em Mateus 23:8, nós vamos ler também aqui, todos aqueles que foram resgatados. O que é um resgate, irmãos? Alguém está de refém e está impossibilitado de sair do cativeiro. Vem alguém de fora do contexto dele e arranca ele, resgata ele de lá. Então todos nós, mestres, pastores, doutores, eu não sou nada disso, só sou um irmão. Estou dando exemplo. Pastores, mestres, doutores, aos quais Deus deu o ministério para exercer, para edificação mútua, tanto deles que eles também se edificam exercendo esse ministério, quanto dos que absorvem o seu conteúdo dado por Deus, todos. Aquela irmãzinha que não abre a boca, fica no cantinho lá só orando, desde o mestre que ensina, todos aqueles que foram resgatados, eu já expliquei o que é resgatar, né? Os irmãos já sabem. Libertos, que era cativeiro. Limpos, porque estávamos sujos, imundos. Fomos purificados, limpos. E salvos, que é o desdobramento final. Logo, claro, depois vem a transformação do corpo e a glorificação e tal, mas não é esse o assunto. Todos nós somos irmãos. Irmãos. Justamente por isso, não deve haver jactância em nenhum de nós, coisa que infelizmente há, irmãos. Há jactância. Infelizmente. Há irmãos que, depois de terem galgado algum grau de graduação nessas teorias, que é chamado na maioria das vezes de teologia, mas nós já vimos que o termo é incompatível, devia ser bibliologia. Quando eles galgam certa graduação, alguns deles esquecem dos irmãos que outrora foram importantes para eles, e nenhum irmão mais pode conversar sobre a Bíblia com ele no sentido de discordar de algo, porque ele já vai falar com aquele ar de superioridade. Ó, você não pode discutir comigo porque eu fiz teologia. O grego é isso, do hebraico é aquilo. Uma coisa que eu gostaria de falar, irmãos. A Bíblia ela foi escrita a princípio em hebraico, que é o idioma dos hebreus, né? Portanto, dos judeus, né? E depois traduzida para o grego. E do grego para todas as outras línguas existentes aqui. Mas, irmão, isso é só uma constatação histórica. Não tem... Ó, se o hebraico fosse tudo isso, a maioria do povo judeu seria cristocêntrico. Seria messiânico. Coisa que não é. Se o grego fosse tudo isso, a Grécia seria o país, né? A nação mais cristocêntrica da Europa. Afinal de contas, as escrituras foram traduzidas do hebraico para o grego deles, o koiné e o outro lá, né? Enfim. E não é o que acontece, irmãos. Então, assim,
É complicado, irmãos. É complicado. Sabe? As Bíblias que nós temos aqui, por exemplo, essa aqui é a Almeida, Revista Atualizada. É excelente tradução. Tem a King James, que é a que eu mais gosto. Mas não importa, tudo bem. As duas, que são as principais assim, são muito bem traduzidas, irmão. Sabe? Então, assim, se a gente conhecer um panorama, um pano de fundo, a gente consegue ler tranquilo, interpretar tranquilo. Sabe, irmãos? Claro, tem as variações. Traduzir não é fácil, irmãos. Traduzir para uma outra língua não é fácil. Por exemplo, a língua portuguesa é uma das línguas mais difíceis, meus irmãos. Para nós é fácil, para alguns de nós é fácil que nós moramos aqui. Mas para alguém que vem de fora, entender a língua portuguesa aqui na teoria é uma das línguas mais difíceis, irmão. O hebraico não é difícil, irmãos. Eu andei dando uma bisoiada aí no professor de hebraico. Não é difícil, basta ter força de vontade que você aprende rapidinho hebraico. Né? Mas aqui a gente, o hebraico, não é difícil o hebraico. Ela tem algumas características escritas de trás para frente, mas as consoantes, as vogais, elas são muito parecidas umas com as outras, de modo que não é difícil. Tá? Agora a língua portuguesa é difícil. Para quem não é daqui do Brasil, por exemplo, o português aqui do Brasil, porque tem o português de Portugal, por exemplo, a gente escreve uma carta aqui com o português acadêmico misturado com o português popular, né? Que a gente fala no dia a dia. Uma pessoa que vem de fora ler essa carta vai ficar doida, irmão. Não vai conseguir traduzir fácil para a língua dele. Por exemplo, coco aqui no Brasil, né? Coco é uma fruta, né? Coco. Se a pessoa esquecer de colocar o acento circunflexo, ou ela colocar o acento circunflexo no O final, tem duas vogais, dois Os, né? CO, CO. Se ela colocar o acento circunflexo no último O, já é outra coisa totalmente diferente da fruta. Entende, irmão? Não é fácil, cara. A gente está escrevendo, olha, eu fui em tal lugar e tal, né? E aí a pessoa que estava comigo diz que estava morto de cansado. Aí a pessoa pega essa carta lá em outro país, fala, vou traduzir essa carta, vou ver o que esse irmão tá falando. Aí fala, o irmão foi em tal lugar, quando viu estava morto de cansado. E agora, estava morto ou cansado? Se tá cansado não dá para estar morto. Se tá morto não dá para cansar. E agora? Entendeu, irmão? Então se ele não conhecer o pano de fundo do linguajar que é falado ali, ele vai criar várias interpretações, vai dizer, não, mas aí ele morreu e depois ficou cansado e tal. É o que acontece com a Bíblia na nossa tradução, né? E Deus descansou da sua obra, né? Mas lá para frente a gente vai ver que ele não se cansa e não se fatiga, né? Deus se arrependeu de ter criado o homem, aí depois você vai ler que o filho do homem não é... Deus não é homem para que se arrependa, e filho do homem para que se arrependa e tal, mais ou menos assim. Aí cria um nó na cabeça de alguns. Nossa, será que a Bíblia está em... Não tá, irmãos. É só a gente fazer esse exercício reverso. Escrevemos uma carta em nosso idioma e outros irmãos de outro país tentar traduzir, vai ver que vai ter dificuldade. Então alguns irmãos que fazem essas graduações se apegam nesses negócios, aí de modo que você vai ler um texto, aqui na Bíblia, normal, a Bíblia aqui, ó. Mas... tem que ver se no grego é isso, porque às vezes você falou o que vai contra a ideia que ele tem daquela interpretação. E pelo fato dele ter galgado essa graduação, ele não admite que alguém que esteja galgado essa graduação teórica seja corrigido por alguém que não fez nada disso. Só leu aqui a Bíblia traduzida, Almeida, Revista ou a King James. Isso, infelizmente, irmãos, é uma realidade, tá? Em contrapartida a outros irmãos, professores, doutores, mestres que Deus levantou, porque isso é bíblico, tá? É legítimo, que tem humildade suficiente de dizer, olha, tudo bem, o grego diz isso, mas tem várias variantes e tal, tá tranquilo, o que tá na Bíblia portuguesa aí, a maioria das coisas é isso que está traduzido para isso que existiu a tradução. Né? A Bíblia está traduzida, não tem necessidade de eu pegar uma Bíblia em grego. Se já veio traduzida. Uma variante ou outra, se você conhecer o pano de fundo e um pouco da linguagem normativa ali,
do cotidiano, você vai entender tranquilamente o texto. Tá? Então, irmãos, temos que parar com isso. Tá? Teologia não é o termo, porque teo é Deus e logia é estudo. Ninguém estuda um Deus que é insondável. Ó, insondável no dicionário significa não se pode, no sentido de ser impossível, sondar. É impossível sondar. Inexplicável, não dá para explicar. E incompreensível, não dá para entender. A gente entende Jesus Cristo, o que ele disse, o que ele quis dizer. Mas nós não entendemos, ele é Deus. O Deus eterno que é Espírito. A Bíblia diz que Deus é Espírito. Portanto, os que o adorem, adorar não é cantar, dá para cantar adorando, mas adorar não é cantar, devem o adorar espiritualmente, que é a verdadeira adoração, em espírito e em verdade. Um Deus que é Espírito se fazer carne, habitar e tabernacular entre nós. Para concretizar a sombra do tabernáculo do Antigo Testamento, da tenda que ele mandava os homens levantar, e tinha os sacerdotes, e tinha tudo. Jesus Cristo é o cumprimento daquilo tudo lá. Entende, irmãos? Então, a gente precisa ter cuidado com isso aí, irmãos. Tá? Teologia, o termo não é compatível. O termo compatível, honesto, coerente é bibliologia. Porque aí, Bíblia é as escrituras, o compilado, e logia, estudo. Estudar o compilado, estudar o que Deus quis revelar. Aí tá ok. Aí a gente vai para os textos e estuda. É lindo e maravilhoso. E eu sou a favor. Agora com o pezinho no chão e com humildade. Não é porque um irmão não fez essa graduação teórica que ele não pode discordar ou até mesmo corrigir um que fez. Tá, irmãos? É isso que Jesus Cristo ensinou. Tá? Aí eu continuo, irmãos, aqui no que o Senhor colocou no coração. Porque todos nós somos irmãos, porque fomos todo mundo resgatado, liberto, limpo e salvo. Justamente por isso não se deve haver jactância nenhum de nós, coisa que infelizmente há. Veja bem, meus irmãos, nenhum de nós merece estar onde estamos. E muito menos levado para onde iremos, irmãos. Nenhum de nós. Seja doutor, seja leigo, seja mestre, seja pescador. Nenhum de nós merece estar onde estamos, que é em Cristo, né? E muito menos ser levados para onde iremos, porque Ele é quem nos leva. Existe uma diferença entre ir e ser levado. Se eu falar que vou, eu vou com as minhas próprias pernas, com meus próprios meios, com a minha própria sabedoria, com o meu próprio GPS, e vou e chego e entro. Se eu tiver que ser levado é porque eu não sei o caminho, não sei como, não tenho condições, mas alguém me pega e me leva. É o caso de Jesus pegar a gente e levar até os céus. Ele nos conduzirá aos céus. Tem um louvor do Vitorino Silva que diz: louvado seja o nome do Senhor Jesus. Tá? Alguns, irmãos, meramente pelo fato de terem tido acesso a um conteúdo teológico, melhor dizendo, bibliológico, não mais fazem questão de se comunicar, biblicamente falando, né? Se comunica assim, pode ser, irmão, tal, meio... Mas tipo assim, não dá pra você conversar comigo porque você não tem nível e tal. É isso, infelizmente, que acontece com alguns, irmãos. Infelizmente é isso que acontece com alguns. Infelizmente. Não mais fazem questão de se comunicar biblicamente falando, né? Discutir textos e tal, e compartilhar textos, né? Mas não mais fazem questão. Com irmãos que outrora foram importantes em suas respectivas jornadas. Foram importantes, né? Apesar de não ter tido essa teoria, foram importantes, irmãos, e ajudaram para que os irmãos estivessem onde estão agora. Mas agora já não dá mais para voltar a conversar com esses irmãos, né? Eles não têm mais capacidade, né? É uma tristeza, irmãos, infelizmente, né? Para eles, né? Não para os que... Porque nós só precisamos de Cristo, né? Louvado seja o nome do Senhor. Eles pensam, alguns, né? Tô falando de alguns, tô generalizando, tá, irmãos? Nós não somos crianças, né? Pensam demonstrando
que estão acima dos que não tiveram ou não quiseram, porque a pessoa pode não querer também, é opcional. Ter acesso a esse instrumento, que é a teologia, que no caso não é teologia, é bibliologia pela coerência, né? Não minha coerência, coerência interpretativa do termo da palavra, da etimologia da palavra, tá? Não é minha opinião não, é a etimologia da palavra. Não quiseram ter acesso a esse instrumento, válido, na minha opinião, se for usado com humildade. Se não for usado com humildade, só vai causar prejuízo, tanto para a pessoa que está fazendo, quanto para os que estão em volta dela. Porque ninguém vai conseguir ficar perto dela. Glória a Deus. Nenhum de nós, aqui eu termino esse meu raciocínio que o Senhor me deu. Nenhum de nós merece estar onde estamos. Muito menos levados. Porque ninguém vai. Nós seremos levados. Para onde iremos? Esse é o que o Senhor colocou no meu coração, irmãos. Então vamos para os textos aqui, que já tem 21 minutos de vídeo, né? Rapidinho. Mateus, irmãos, capítulo 23, versículo 8 diz assim, ó. Jesus está corrigindo os religiosos fariseus, né? E, por consequência, instruindo, ensinando os discípulos dele. E ele falou assim, ó. Ele está falando que os religiosos amam os primeiros lugares nas ceias, os primeiros lugares nas sinagogas, né? As saudações nas praças, eles gostam, amam ser chamados de mestre nas praças. Ó, lá vai o mestre. Ô, mestre, aquele ali é mestre, hein? Aquele ali é isso, é aquilo. Eles amam isso, né? Jesus está corrigindo eles e ensinando os discípulos dele. E nós somos discípulos. Até hoje a gente aprende com Jesus, né? Discípulo é aquele que aprende com o mestre. Aí Jesus fala para nós, para os discípulos. Vós, porém, ou seja, ao contrário do que eles fazem, não queiram ser chamados de mestres. Apesar de Jesus ter levantado uns para mestres, uns para pastores e tal, tá tudo bem. Mas Jesus está falando, não queiram, não exijam isso dentro de vocês, dentro do coração de vocês, serem chamados de mestres. Por quê? Aí ele explica o porquê. Porque um só é o vosso mestre, a saber, Jesus Cristo. E todos vocês são irmãos. Todos são irmãos. Entendeu, irmãos? Todos nós somos irmãos. Apesar de uns serem pastores, doutores, mestres, mas em última instância, todos nós somos irmãos. Jesus é o bom pastor, é o bom mestre. O Espírito Santo é o bom professor, é o bom instrutor, é o bom consolador. Louvado seja o nome do Senhor. Aí, irmãos, lá em Jó, ainda dentro desse termo teologia que é incompatível, não é coerente, Jó 41:11 diz assim, ó, Deus falando, quem quer que seja, tá, irmão? Esse quem aqui abrange anjo, abrange todas as criaturas. Quem primeiro me deu, para que eu haja de retribuir? Deus falando, quem deu alguma coisa para mim primeiro para que eu tenha que retribuir para alguém? Eu devo alguma coisa para alguém, para alguma criatura? Se ele é o alfa e o ômega, se ele é o primeiro e o último, tudo veio depois, né? Então ele não deve nada a ninguém. Pois o que está debaixo de todos os céus é meu. Tudo é dele. O Novo Testamento diz acerca de Jesus, do verbo que se fez carne, né? Todas as coisas, todas, sem exceção, foram feitas por ele e para ele. E sem ele, ó, por ele fez, para ele, pro louvor dele e através dele. Teve que passar por ele, através dele. Esse tripé. Todas as coisas foram feitas por ele e para ele. E sem ele, nada, sem exceção, do que foi criado, foi trazido. Se alguma coisa existe, irmão, foi trazida à existência por Jesus.
nada do que foi feito se fez. Entendeu, irmãos? Então, é isso. Lá em Romanos 11 também, se eu não me engano, Romanos 11, 33, está escrito assim, ó. O apóstolo Paulo falando, né? Ele estava explicando o procedimento da salvação, né, da humanidade. Ó profundidade, ele se rende. Ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus. Ciência é conhecimento. Quão insondáveis são os seus juízos, ele está afirmando, ele não está perguntando. Quão insondáveis são os seus juízos? Insondáveis, para refletir, significa inexplicável e incompreensível. Quão inexplicável e impossível de ser entendido são os seus juízos. E quão inescrutáveis, irmão, significa impossível de ser investigado, impenetrável. E quão impenetrável e impossível de ser investigado os seus caminhos. Quem compreendeu, aí é a pergunta, quem compreendeu a mente do Senhor ou quem foi seu conselheiro? Quem lhe deu primeiro para que ele seja recompensado? Paulo está citando Isaías, que nós acabamos de ler aqui. Isaías não, Jó. Jó 41:11, ele está citando. Entendeu, meus irmãos? Então é isso. Os irmãos que quiserem fazer teologia, né? Que não é o termo adequado, seria bibliologia, mas é o termo mais utilizado. Façam, irmão, mas façam com os pés no chão, tá? Com humildade, tá? Porque você não vai estudar Deus, meu filho. Você não vai estudar Deus. Você vai estudar o que Deus quis que nós soubéssemos, que é as Escrituras. E não é tudo. Não é tudo. Porque nós não temos capacidade nós não temos capacidade intelectual, espiritual, existencial de compreender tudo que Deus é, irmão. Nós só vamos ter a capacidade de compreender tudo que Deus é quando o nosso corpo for glorificado, transformado e glorificado. E nós estivermos com Ele, Ele sendo o nosso tabernáculo para sempre, quando nós não tivermos mais presos ao espaço-tempo, quando nós não tivermos mais a influência do pecado, a influência do diabo, a influência de nós mesmos, quando nós estivermos livres totalmente de todas essas coisas, perdão pela redundância, só aí, só então, nós iremos saber a totalidade de quem Deus é. Por enquanto, irmãos, vamos estudar o que Ele deixou com humildade de coração uns para com os outros, para edificação mútua. Não é só quem está ministrando que edifica o ministrado. Não é isso que a Bíblia diz. Diz que é para ministração, edificação mútua. Uma via de mão dupla. Afinal de contas, em última instância, todos nós somos irmãos. Se somos irmãos, temos um Pai único. E esse é o Pai Celestial. Amém? Deus abençoe grandemente. Até o próximo vídeo, se o Senhor permitir. Amém.